E aí, pessoal, tudo certo? Vamos seguir, então, nossa resolução de questões para a banca Fundatec. Agora vamos falar sobre o Excel e focar principalmente na versão 2016. A primeira questão diz o seguinte: qual das alternativas abaixo corresponde a um dos modos de exibição de pasta de trabalho do programa Excel 2016 configuração padrão? Normal, fixado, intermediário, dividido ou ampliado. E o gabarito aqui vai ser letra A. O normal é o modo que a gente mais utiliza, né? É aquele modo que a gente tem as gradezinhas, tem a coluna, tem as linhas e tal. Esse é o modo normal. E tem outros modos de visualização, quebra de página, o layout da página e também os modos de exibição personalizados. Estão disponíveis, então, na guia Exibir do Excel. Questão número 2. Com base na figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou na célula C4 o seguinte: temos um Ctrl C. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em C4? 2, 3, 4, 5 ou 9. Né? O Ctrl C, a gente tem um C. Temos uma condição. Né? O Ctrl C é um contador. Ele vai contar, então, quantas células estão preenchidas de acordo com essa condição aqui. Né? Então, qual é o intervalo? De A1 até D3. A1 até D3. Como é que se preenche intervalos? Né? Só salientando aqui isso. Como é que se preenche intervalos? Intervalos, o Excel sempre vai pegar a forma de retângulo ou quadrado, enfim, mas sempre retângulo, 4 lados, ok? Então, a gente pega aqui na fórmula, antes de tudo tem que ficar ligado, outras funções de soma, de média, enfim, tem que ficar ligado se aqui a gente tem 2 pontos ou 3 pontos. 2 pontos a gente vai pegar, então, de um intervalo, de uma célula, até a outra. Se fosse A1, 2 pontos de ponto e vírgula, né, se fosse isso, pegaríamos, então, a célula A1 e a célula D3. Apenas, né? Digamos que tem uma soma e dentro a gente tem isso aqui, esse intervalo. A gente vai pegar A1 e D3. Quando a gente tem 2 pontos, então vamos pegar todo o intervalo, de A1 até D3. Até D3. Então, A1 é a nossa primeira célula. Circula aqui A1. Tu vai fazer isso no momento da tua prova. Tu vai pegar a tua canetinha e tu vai riscar para te visualizar bem. É muito importante tu estar visualizando a questão, visualizando a tabela que está sendo utilizada, né, os dados que vão ser utilizados na fórmula, porque pode acontecer da Fundatec fazer uma questão com uma tabela enorme, maior, e a função não utilizar todos os dados dessa tabela. Né? Então, a primeira aqui é A1, selecionamos, e depois D3. Como é que seleciona agora? Retângulo entre a primeira e a última célula. Esse vai ser o intervalo aqui. Então, no nosso caso, a gente tem uma tabela e a função está utilizando todos os dados. Né? Pode acontecer da questão utilizar menos dados. Então, é importante tu saber quais dados a gente vai trabalhar. Ok, Ctrl C é um contador, temos uma condição. Primeiramente, o intervalo aqui, ponto e vírgula vai nos dizer daqui, depois, a nossa condição. Isso aqui significa diferente. Isso aqui é menor, maior, e os dois juntos é diferente. Ok? Então, Ctrl C de A1 até D3, valores diferentes de 11. Ele vai contar, então, quantas células estão preenchidas com valores diferentes de 11. Vou até trocar a cor aqui. Valores diferentes de 11. 30, 2, 11 é igual a 11, não é diferente. 28, 5, 11 é igual a 11, não entra para contagem, 11 novamente. 4, 29, 9, 3 e 32. Temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Letra E é o gabarito da nossa questão. Outra coisa para ficar atento, que essa função aqui, ela vai contar, ela não vai somar, né? Não vai pegar somar tudo isso aqui, né? Nem teria gabarito aqui, mas o avaliador pode se dar uma desperto, pode colocar o valor da soma e tu vai errar a questão. Não é isso. Questão número 3. Com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula A5 o seguinte: temos a soma de B1 até B4, máximo de D1 até D4 e o mínimo de A1 até A4.
Temos três funçõezinhas diferentes, temos operadores entre uma função e outra. Como é que a gente resolve isso? Vamos fazer uma função de cada vez e no final a gente resolve os operadores. Então, a soma de B1 até B4. Ó, B1 até B4. A soma disso, a gente tem então, sim, ó, 2 pontos, né? Ó, B1 até, 2 pontos, não tem ponto e vírgula. Se tivesse ponto e vírgula, somaria B1 mais B4. Temos 2 pontos, B1 até B4. 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 6, 14. O sinal ali é um sinal de soma, de mais. Máximo de D1 até D4. D1 até D4. O máximo, ele vai pegar o valor máximo de um determinado intervalo. Então, temos aqui 2, 8, 13, o 10. É o valor máximo. Multiplicação pelo mínimo de A1 até A4. Ponto e vírgula, 2 pontos ali, ó. A1 até. A função mínima ela vai pegar o valor mínimo de um determinado intervalo. Então, nesse intervalo aqui vai ser 2. Regra dos operadores, matemática básica, isso aqui. O que vamos fazer primeiro? Multiplicação, né? Temos soma e multiplicação. Primeiro a gente faz a multiplicação. 10 vezes 2, isso aqui vai dar 20, mais o 14, 34. Gabarito da questão vai ser a letra E. Número 4. Qual seria o resultado da fórmula soma de B2 até C3 menos a soma de D4 até E5? Aqui, ó. A gente tem duas somas e uma subtração no meio. B2 até C3. Né? Aqui. Retângulo. É isso aqui. Depois temos a soma de D4 até E5. D4 até E5. Isso aqui. A soma disso aqui, 6 mais 9, 15, mais 8, 23, 25. 6 mais 9, 15, 23, 25. Menos 5 mais 3, 8, 11, 14. 25 menos 14. 25 menos 14 vai dar 11. Letra C é o gabarito da nossa questão. Simples assim. Fizemos uma fórmula de cada, depois fizemos o operador que está no meio. Questão número 5. Qual seria o resultado da fórmula soma C? Ó, temos uma soma e uma condição C. Onde é que vamos somar? De B2 até C5. B2, C5, ó. Esse é o nosso intervalo que a gente vai trabalhar. Ponto e vírgula, a nossa condição. E muito atento aqui, ó. Condição é valores menor que 7. A gente tem um valor 7 aqui. Vamos considerar isso? Não. Porque se a gente fosse considerar isso, seria assim, menor ou igual. 7 é igual a 7. E a questão está pedindo menor que 7. Não tem sinal de igualdade aqui. O avaliador já faz de propósito aqui, ó. Então, valores menores que 7. Vamos somar 6 mais 8 não, 1 mais 3 mais 9 não, 2 mais 7 não, ó. Porque 7 é igual a 7 e a condição aqui é valores menores que 7. Mais 3. 6 mais 1, 7, 10, 12, 15. Gabarito aqui vai ser letra D. Gabarito letra D de dado. Se considerássemos o 7, daria 22. Ó. Não temos aqui, a banca não é muito de fazer pegadinha, tá? Mas fica sempre ligado a esses detalhezinhos. Pode ser que caia uma pegadinha. Não é o caso, ó. Poderia colocar 22 aqui para confundir o candidato. Não foi o caso. Mas fica atento que pode surgir uma questão desse tipo aí na tua prova. Número 6. Considerando a planilha mostrada na figura 1, qual seria o resultado da fórmula? Média dividido pela soma. A média de A1 até A3. A gente tem 2 pontos ali, A1 até A3. Vai ser isso aqui. 100 mais 90 mais 80.
A média a gente vai somar os valores e diminuir pelo número de valores, né? Temos, então, 1, 2, 3, né? 100 mais 90, 190, 270. 270 dividido por 3, isso aqui vai dar 90. Então, essa média aqui é 90. Dividido, colocamos o sinal aqui, por a soma de C1, C2 e B2. Ó, aqui a gente tem ponto e vírgula. C1, C2 e B2. Ok? Aqui a gente tem ponto e vírgula. No momento da prova, eu recomendo que tu circule, que tu faça os intervalos para visualizar bem o que a gente vai usar. 20 mais 30 mais 40. É uma soma, né? A soma desses três valores aqui. 50, 90. Olha que questão barbadinha, facilzinha. 90 dividido por 90, a letra A é o nosso gabarito 1. Número 7, com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou na célula A5 o seguinte, temos um PROC V. Logo após pressionou a tecla Enter do teclado, que valor conterá em A5? O PROC V, ele vai fazer uma procura de alguma coisa e o resultado referente a essa procura vai estar na vertical. Vertical, ó, coluna, né? Vertical é coluna. Qual é a sintaxe? Primeiramente, a gente tem a nossa procura. A nossa procura é 19. Qual é o intervalo? De A1 até D4. Então, A1 até D4. Pega toda a tabela aqui. Ponto e vírgula. Onde está o resultado do que está sendo procurado? O resultado está no 3. 3 o quê? Se estamos falando de PROC V, vai ser terceira coluna. Então, primeira, segunda, terceira coluna, né? Aqui. E traçamos, fizemos um traço. Faz esse macete no momento da prova que tu não vai errar a questão. Porque se tu for tentar raciocinar isso aqui, que na nossa aula prática, nossa aula teórica, desculpa, se tu adquiriu aqui o curso completo, tu teve uma aula teórica comigo sobre Excel. Eu fiz lá no exercício aquela tabelinha com frutas e valores, né? Aquilo é fácil, né? A gente fazia uma pesquisa de frutas e via qual era o valor daquela fruta, né? Não é aqui, ó, tem um monte de valor, e agora? Qual é a procura? Né? Então faz esse macete, ó. A procura aqui, 19, né? Anotamos lá, depois a gente vê isso aqui. O intervalo de A1 até D4, fizemos o retângulo no intervalo. Ponto e vírgula, 3. Se estamos falando de vertical, V, PROC V, vertical, na vertical estamos as colunas. Traça uma linha na coluna. Opa. Tava borracha aqui. Traça uma linha na terceira coluna, ok? Agora sim, qual é a nossa procura? 19, mais uma vez, 19, 19, 19. Mas a gente vê que tem vários aqui, ó. A gente tem 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui. Como é que é? Tanto no PROC V quanto no PROC H, a ordem da procura vai ser exatamente a mesma, vai ser de cima para baixo. Então ele vai fazer a procura. A1 não tem 19, A2 não tem 19. A3 não tem 19. A4, ó, tá aqui. Traça uma linha. A segunda linha vai ser o oposto da primeira. Se a primeira foi na vertical, a segunda linha vai ser na horizontal. Qual é o resultado? É o cruzamento desses dois caras aqui, ó, 33. Ah, não, tá? Então o gabarito aqui vai ser letra E, 19, o cruzamento. Onde é que está o nosso resultado aqui, ó? Tu pode fazer o contrário também, né? Se tu quiser para traçar a linha na primeira na procura, sem problemas. Só que se é um PROC V, essa primeira linha aqui vai ser na horizontal, vai ser o oposto. Tá? Eu fiz aqui primeiro a resposta, né? Vamos fazendo aos pouquinhos. Onde é que está nosso resultado? Terceira coluna, porque é PROC V vertical. V vertical. Terceira coluna, primeira, segunda, terceira coluna, traça uma linha. Qual é a nossa pesquisa? 19. Aqui. Traçou outra linha oposta à primeira. O cruzamento é o 33. Se não tivesse 19 aqui, tá? Não tem 19 aqui, tem outro número. Enfim, tem outro número aqui, não é 19, é outro número. Como seria? Ó, A1, A2, A3, A4 não tem. B1, B2, B3. Ó, tá aqui.
seria, nesse caso, o 27, que também não tem nas alternativas. Olha que a banca não coloca pegadinha, né? Não temos o 27 na alternativa, que o usuário poderia se confundir. E assim por diante, tá? Nesse caso, ocorreu a primeira ocorrência aqui, que é 19. Se fosse um PROC-H, em geral, eu vou dar o PROC-H só para estarmos cientes de como funciona, tá? Mas, em geral, na maioria das vezes, quando a Fundatec coloca PROC, é PROC-V. Tá? Qual é a nossa procura? 19, ok. O intervalo de A1 até A4, PROC-H. O que a gente está procurando? O resultado está na terceira. No PROC-H, nosso resultado vai estar na terceira linha, porque é a PROC-H horizontal. Terceira linha, ok? Então, primeira, segunda, terceira linha. Aqui vai estar o nosso resultado. Agora voltamos lá para o início. Qual é a nossa procura? 19. Mesma ordem, independente se é PROC-V ou PROC-H. A ordem da procura vai ser a mesma, sempre de cima para baixo, assim nas colunas. Então, é 19. Não é. Ó, tá aqui. 19. Certo? Então, se fosse um PROC-H, o resultado seria, eu risquei, mas é um 13 ali? É um 13. Seria um 13 o resultado, mas não é o caso. Ok? Só um exemplo se isso aqui fosse um PROC-H. Faz esse macete, porque às vezes a banca pode colocar uma tabelinha, uma coisinha intuitiva, né? Onde represente, pode colocar, por exemplo, uma lista de funcionários, onde tu vai digitar o funcionário e ele vai resultar o número de telefone, o código de funcionário, alguma coisa assim. Mas, em geral, a banca, quando coloca esse tipo de questão, é assim. É um monte de número largado numa tabela que tu só vai saber qual vai ser o resultado fazendo esse macete aqui, ok? Questão número 8. Tendo como base a figura 2 abaixo, presuma que o usuário deu um duplo clique com o botão esquerdo no ícone de diminuir casas decimais do Excel 2016. Que valor conterá em A1? Bom, se ele der um duplo clique, ele clicou duas vezes. Se esse recurso aqui é diminuir casas decimais, o que é casa decimais? Famoso número depois da vírgula. Temos aqui, ó, 3,5678. Ele deu duplo clique, clicou duas vezes. Então, clicou duas vezes, ó. Clicou uma vez, isso aqui. Clicou segunda vez, isso aqui, 3,56. Mas não temos 3,56 nas alternativas. Temos 3,57, que é o nosso gabarito. Por quê? Porque depois do 6 a gente tem o valorzinho 7, né? Então, ele vai arredondar para cima. Se isso aqui fosse 5, arredondaria para cima. Se isso aqui fosse 4, arredondaria para baixo, seria 3,56, ok? Não confundir com a função truncar. Tá, é que eu estou confundido agora, tá? Isso aqui tem também a função arred, que ele vai arredondar também, né? Ele vai fazer essa função de arred, que seria, por exemplo, A1, ponto e vírgula 2. Só acrescentando, né? A função arred de arredondar seria A1, ponto e vírgula 2, né? Faria a mesma coisa, diminuiria duas casas decimais e arredondaria para cima. Mesma função, de 5 para cima, arredonda para cima. De 1 até 4, arredonda para baixo. De 0, mantém, né? Mantém 0 ali, o dígito ali. Então, de 5 para cima, arredonda para cima, arred, ok? Se a gente colocasse isso aqui, ficaria a mesma coisa, 3,57. Tem também a função truncar, que às vezes a banca, algumas fórmulas, cai isso aqui. Algumas questões. Se a gente coloca isso aqui, truncar, o que vai acontecer? Truncar, ele vai congelar esse valor com essas casas decimais. Ele não vai arredondar nem para cima nem para baixo. Se a gente colocar esse valor nessa fórmula truncar, ele ficaria 3,56. Não é o estilo da Fundatec, teve uma questão da FAURGS, que a FAURGS fez isso. Ela colocou uma tabelinha lá, cheia de valores, e colocou essas duas funções, e a questão perguntava qual era os valores com essas duas funções aqui. Então, tinha várias respostas lá que a pessoa tinha que passar um tempão fazendo a questão, ok? Na Fundatec não é muito esse tipo, mas pode cair o conceito do truncar pode cair o conceito em alguma questão, ou ela pode aparecer no meio como alternativa e tu vai saber, então, se for o caso, tu vai saber eliminar ela. Tá, isso aqui está disponível na guia página inicial do Excel. Ele vai diminuir as casas decimais. No ícone ao lado tem um ícone também para aumentar as casas decimais.
Se for o caso, ele vai fazer o arredondamento. E se tratando de arredondamento, temos também uma rede, se quiser usar a fórmula. Mas não confunda a rede com a truncar. A gente tem essas duas diferenças aqui apenas para complementar a questão e explicar um pouquinho mais, complementar os estudos, tá? Questão número 9 diz o seguinte: considere que o usuário digitou no endereço de célula A4, na figura 1 abaixo, o seguinte: maior de B1 até C3, ponto e vírgula 2, né? A função maior, ele vai pegar o maior de uma determinada posição. Qual é a sintaxe correta para essa fórmula? Isso aqui a gente vai pegar o intervalo. E aqui vai ser a posição K, digamos, né? Um exemplo, K. Esse intervalo aqui, ele sempre vai ser representado por 2 pontos. A gente viu, né, que o intervalo pode ser colocado em outras fórmulas, a soma, a média, enfim, várias com ponto e vírgula. Essa função maior, nesse campo aqui, sempre vai ser 2 pontos. Porque nesse caso, o ponto e vírgula ele é utilizado para separar o intervalo da posição. Então, né, maior, esse é o intervalo, e a posição que a gente quer é o segundo maior. A mesma coisa para o menor, só que daí vai ser o segundo menor, ok? Então, se tiver, às vezes a banca coloca uma questão e pergunta quais são as fórmulas com a sintaxe correta, com a fórmula correta. Se aparecer maior ou menor e aparecer ponto e vírgula aqui no campo do intervalo, vai estar errado. Porque nesse campo de intervalo sempre vai ser 2 pontos, tanto a função maior quanto a função maior. Se tu colocar ponto e vírgula aqui, vai aparecer uma mensagem de erro e a fórmula não vai funcionar, tá? Porque a mensagem de erro, o Excel vai vir aqui, ó. Função maior, ok. Qual é o intervalo? Esse. Ponto e vírgula, a posição. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, ele vai se confundir, ele não vai saber fazer essa fórmula aqui, ok? Então, sempre 2 pontos ali. Qual é o nosso intervalo? De B1 até C3. B1 até C3. Qual é a posição? O segundo maior. Agora, a gente vai pegar esses números e tu coloca do maior para o menor, do menor para o maior, como for preferencial para ti, tá? E coloca todas as ocorrências. Nesse intervalo, a gente tem o valor 4 aqui. Então, tu vai pegar 4, vai digitar o 4, né? Foi 4, foi 4. 11, 7 primeiramente aqui, né? Depois do 4, 7. Depois do 7, o 10, 11 e o 30. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Ok. Tu pode colocar do menor para o maior ou do maior para o menor, como preferir. E ele está pegando aqui, ó, segundo maior. Qual é o maior? 30. Qual é o segundo maior? 11. É o gabarito da nossa questão, letra D de dado. Por que que tu tem que colocar sempre todas as ocorrências? Digamos que tem aqui, ao invés desse 11, não é um 11, é um 30 aqui de novo. Né? Aqui é 30. Tu vai digitar todas as ocorrências. E tu vai ver o segundo maior. Primeiro maior, 30. Segundo maior, 30 de novo. É assim que a fórmula funciona. Ela não vai considerar uma vez só porque tem, não. Ela vai pegar todas as ocorrências e vai ver o maior e o menor se for o caso. A mesma coisa, segundo menor, 4. Primeiro menor, 4. Segundo menor, 4 também. Ó, seria a letra A se fosse o segundo menor. 4 também, ok? Então, pega todas as ocorrências e conta. Repetiu? Não importa, é aquele, ok? Então, no nosso caso, vai ser 11 o segundo menor. Letra D de dado. 10ª questão, o caractere comercial no Excel 2013, né, 16, comercial em qualquer versão do Excel, tem que finalidade? Letra C de concatenar, é exatamente a função que ele tem. Concatenar o conteúdo de células em uma única célula. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, A1, 2. A gente tem aqui X e Y, né, esses são os nossos aqui. E a gente faz isso igual a 1, e comercial, que é uma beleza, esse meu comercial parece um 8, a 2. O resultado disso vai ser x, y. Vai concatenar, vai juntar esse conteúdo de 2 células em uma só. A gente pode utilizar o e-comercial, a banca vai querer confundir, né? Pode criar uma nova questão sobre isso, vai querer confundir. Para usar o concatenar, pode ser o cifrão,
porcentagem vai estar errado. É o E comercial para concatenar. Ou a função concatenar. Concatenar. Tá? Ou E comercial ou concatenar. Na função concatenar seria A1, ponto e vírgula, A2. Sempre ponto e vírgula, né? A gente pode ter mais, A3, A4, B1, B2, enfim. Mas sempre ponto e vírgula. A gente não consegue pegar um intervalo com 2 pontos da mesma forma que nas outras fórmulas, ok? Encerramos por aqui, fizemos 10 questões. No próximo vídeo tem mais questões de Excel para Fundatec. Até mais!